mesmos. Aí ele repete inúmeras vezes: vigiai, orai, estai apercebidos, prestem atenção, vede que eu vos tenho predito para que não sejais enganados. O engano vai ser grande. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. E uma quantidade enorme de preparações. Quando depois de pronunciar as últimas coisas relativas à volta dele, ele inicia a parábola da figueira, a parábola dos servos bons e dos servos maus, que são aqueles que dizem: o Senhor demora, logo o que ele não veio buscar até agora é nosso, e a gente faz o que a gente quiser do que é dele, e passam a maltratar o próximo, a abusar, a possuir, a manipular, a se promiscuir, a meter a mão no dinheiro, a enganar as pessoas. Tudo que você vê acontecendo, Jesus disse que seria e que aconteceria, essa apostasia. Aí depois ele nos apresenta a parábola das 10 virgens. E qual é a ênfase? O Senhor vai tardar, o noivo vai demorar. E nessa demora, nesse interregno, todo mundo vai dormir. A diferença é que uns confiam tanto em si mesmos que dormem sem reservas, sem azeite. Dormir, todo mundo dorme, cansar, todo mundo cansa. Esperar e entrar em estado de exaustão pode acontecer e vai acontecer com todo mundo. A diferença é que tem uns que estão dormindo num soninho alfa, com vasilhames cheios de azeite para a continuidade da viagem. Tem outros que mergulharam num sono REM, difícil de acordar. E tem outros que entraram em catatonia, de tamanha distração, omissão e descaso e negligência. Esses estão acordados à força, no barulho da volta do noivo, e quando acordam descobrem que as suas lâmpadas estão vazias e que eles não tiveram provisão de óleo, de azeite, de chama, de amor, de luz, de paixão, de fé, do Espírito Santo, de exultação na esperança, de transcendência. Ao contrário, se sepultaram no cansaço, no descaso, na desesperança e ficaram de fora. Tudo isso é tentação que acontece durante o gap, a demora. Aí a gente foi para a parábola dos talentos. Outra vez é a demora. O Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um último. Quem tinha 5 trouxe mais 5, 10. Quem tinha 2 trouxe mais 2, 4. E quem tinha 1 cavou uma cova, sentou em cima e pensou o pior sobre Deus. Eu não vou fazer nada, esse Deus é doido, é maluco, parece o presidente americano, pode acordar de manhã mal-humorado, largar uma tarifa na cabeça do mundo inteiro, é doidão, não dá para confiar nele. Ele não faz coisas baseadas em princípios, nem em lógicas, nem em sentidos. Ele é o maior ególatra cósmico. Ele só quer ser adorado e louvado, bendito, e quer todos a serviço dele, quer que ninguém tenha vontade própria, quer que ninguém o sirva por espontaneidade. Ele prefere que as pessoas tenham medo dele do que o amem. Por isso ele é perverso, severo, mau. É a interpretação do que ganhou 1 talento, cavou uma cova e sentou em cima. E ficou sentado durante a espera. São aqueles que caracterizam o arquétipo dos que durante esse longo processo de interregno, de espera, e do ponto de vista histórico já tem 2000 anos, mas que para mim é um tempinho curto. Considerando a Terra, o cosmos, o que nos precedeu, é curto o período, 2000 anos é um nada. São 2 diazinhos, nada. Como disse Pedro, não vos enganeis, para o Senhor um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, não é nada. Para Deus não é nada. Mas para esse pessoal aqui, uma grande demora. Grande demora. Aí tem gente que durante o interregno se torna produtiva. Faz, como Jesus disse, o que deveria ser feito. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esses são os que pegam o que receberam e multiplicam, e dobram, e aumentam. E tem aqueles que no curso da história sentaram em cima do dom, da graça, do talento, do chamado, do potencial, da misericórdia, porque projetaram a sua própria maldade sobre Deus. Eles eram maus, ruins, negligentes, indiferentes, preguiçosos, acomodados, com a capacidade de fazer construções
arquetípicas, negativas, e transferi-las para Deus, o que nada mais era do que a projeção dos seus próprios corações, pregada em Deus, o que revelava e falava e contava a história deles próprios e não de Deus. E quando chega a hora, depois de muito tempo, e o Senhor volta para pedir contas, ele diz: sabendo que você é mau, é perverso, é severo, que cobra o que nunca deu, e demanda que a gente tenha o entendimento de uma luz que a gente nunca recebeu, que quer que a gente entregue o que nunca nos foi dado, e exige da gente de maneira absolutamente perversa e impiedosa. É isso que ele diz para Deus, está aqui dito na parábola dos talentos, especialmente aqui, você lê do verso 24 em diante, a descrição desse indivíduo, e o Senhor então diz: você é um servo mau, porque tudo que você disse sobre mim era uma confissão sobre você mesmo. Foi você que se alijou. É a gente que se aliena de Deus, é a gente que se afasta de Deus, é a gente que faz tudo em relação a Deus. Deus não deixa ninguém. Ninguém. Jesus diz: aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará da minha mão. Dá um trabalho desgraçado o cara viver essa vida desse indivíduo que cavou uma cova e sentou em cima da existência do talento da graça por causa de negligência que resultava da projeção da maldade do seu próprio coração, atribuindo tudo aquilo a Deus. Mas há uma quantidade brutal de seres humanos, tanto no curso da história como hoje, vivendo exatamente assim. Em relação a Deus, é melhor não fazer nada, não saber nada, não pensar nada, não se envolver com nada, não se oferecer para nada, fingir que não soube de nada, que não ouviu nada. É melhor cavar uma cova e sentar em cima, virarmos avestruzes históricos e deixarmos Deus cuidar das coisas de Deus, porque Deus é um perigo, Deus é um pavor, Deus é um pânico, Deus é uma ameaça, Deus é o diabo. É o que esse cara pensa a respeito de Deus, e é o que milhões de crentes projetam acerca de Deus, e serve a um Deus assim, perigoso, apavorante. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Escuta, onde é que as pessoas mais têm fome hoje no mundo? É nos Estados Unidos? Tem uma minoriazinha mínima passando fome nos Estados Unidos por causa de fentanil, drogas, desespero, angústia, medo e políticas opressoras num país que não faz nada hoje em dia, cada vez menos pelo pobre, pelo drogado, pelo abandonado, pelo despojado, pelo marginalizado. Ao contrário, eles são expulsos, presos e deportados. É um país que, do jeito que está, quando o julgamento chegar, eles vão ficar em maus lençóis. Aqui no Brasil, tem fome? Até em relação a isso, a gente saiu do mapa da fome, entramos no mapa da segurança alimentar. Porque tem muito menos gente com fome no Brasil do que em muitos outros lugares da Terra. Onde é que tem gente com fome? Na Europa, algumas exceções. Aonde? No mundo árabe, muito pouca gente com fome, a não ser por causa do Netanyahu e dos seus sionistas endiabrados matando criancinhas em Gaza e velhos. E naquela construção de campo de concentração sem telhado, de maldades, realizando um Auschwitz gaziano no Oriente Médio. E na África, onde a disparidade é muito grande, onde há muita gente, muitas comunidades com fome. Mas não é em todo lugar que as pessoas estão com fome. Ao contrário, Jesus parece nos dizer que em todo lugar tem gente com comida para compartilhar. Porque aonde tiver alguém com fome, ali Jesus está. Se no teu templo, aqui no Lagoinha Alphaville, onde o pessoal não sabe aonde param os carros de mar, onde botam os relógios milionários de caros, onde botam isso e aquilo, nessas igrejas todas no Ocidente, dos Estados Unidos para cá, que é uma corrupção só de igrejas, um negócio
horroroso e putrefato. Todo mundo tem pão para dar e para vender. Tem gente dono de padaria e de panificadora, mas que não dá pão para ninguém, que não serve ninguém, que não ajuda ninguém, que não socorre ninguém, a não ser eles próprios. Jesus responde: por que que esses são os benditos do Pai, que tomam posse do reino preparado desde a fundação do mundo, ou como João diz, desde antes da fundação do mundo, e Pedro também diz, desde antes da fundação do mundo, e Paulo também diz, antes da criação de todas as coisas. Por quê? Porque eu tive fome. E olha, não é no ocidente cristão da terra onde mais tem fome. Aqui, como eu disse, é onde praticamente não tem fome. Tem muito mais fome na Índia, na África. Tem muito mais fome em alguns outros lugares da Micronésia, da Polinésia. Tem muito mais fome em outros lugares, mas não no mundo cristão ocidental. Aqui é onde a ênfase é domínio, dinheiro, casa, bens, propriedade, prosperidade. Então, esse pessoal aqui não é o pessoal que está na direita do filho, do rei, as ovelhas. Que eles não sentem fome e eles não estão nem aí para quem tem fome. A ideologia hoje em dia diz que quem tem fome é preguiçoso, tem mais é que morrer de fome, é gente que não presta para a vida, é inútil para a existência, se não conseguiu se virar sozinho, que se acabe sozinho. É a ideologia que vocês todos compraram, votaram, elegeram e adotaram. Vergonhosamente como cristãos. O que coloca vocês fora do reduto dos que ficam à direita dessa graça como ovelhas do Cordeiro Eterno de Deus que tira o pecado do mundo.